que era de 16 anos, e o constituiu rei em lugar de Amazias, seu pai. Ele edificou a Elate e a restituiu a Judá. Depois que o rei descansou com seus pais, Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Jecolias, de Jerusalém. Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizera Amazias, seu pai. Propôs buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Saiu e guerreou contra os filisteus e quebrou o muro de Gad, de Jabiné e o de Asdod. Edificou cidades no território de Asdod entre os filisteus. Deus o ajudou contra os filisteus e contra os arábios que habitavam em Gurbaal e contra os meunitas. Os amonitas deram presentes a Uzias, cujo renome se espalhara até a entrada do Egito, porque se tinha tornado em extremo forte. Versículo 16. Mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína, e cometeu transgressões contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém o sacerdote Azarias entrou após ele com 80 sacerdotes do Senhor, homens da maior firmeza, e resistiram ao rei Uzias e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para este mistério. Sai do santuário, porque transgrediste, nem será isso para a honra tua da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou. Tinha o incensário na mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu na testa perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Oremos. Pai querido, em nome do teu Filho amado Jesus, enche-nos da tua bênção e do teu favor, para a glória do teu nome, e a tua palavra se fortaleça em nosso coração. Sejamos, ó Pai, cheios da graça, abençoados, e a misericórdia tua caia sobre nós, e o teu nome seja honrado nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, amados. Breve eu terei um outro texto para ler, mas eu quero dar o título a essa pregação, a essa mensagem, de humildade, a estrada para a permanência da vitória. Humildade, a estrada para a permanência da vitória. Queridos, Deus, o Senhor, foi quem criou para nós todo um sistema de vivência e de segurança através do Espírito Santo para nós. Foi o próprio Deus. Então, na palavra do Senhor, nós encontramos estímulos para que o nosso coração e a nossa alma venha de uma forma humilde se colocar diante dele. Porém, é possível encontrar na própria palavra de Deus que muitas vezes o espírito de rebelião se levantou no meio do povo de Deus, ou no meio de um coração. Também é na palavra que nós encontramos a revelação da graça, que nos dará poder para que sejamos alguém fortalecido e não mais escravo do pecado. A palavra de Deus, na verdade, ela nos ensina tudo. Nós encontramos os desafios para sermos separados, para sermos santos, conforme ouvimos na mensagem hoje de manhã: sair de lá e vir para cá e não ter a mente conformada, mas ter a renovação das nossas vidas. Então, quando é que um servo de Deus, uma mulher, um homem que está vivendo diante do Senhor, qual é o momento mais suscetível para ele falhar? Normalmente é quando tudo está indo bem, quando tudo está indo certinho, quando aquela pessoa vem levando uma vida de oração, de leitura da palavra,
frequentando os cultos, sendo um fiel dizimista, um ofertante, participando daquilo que os dons espirituais foram distribuídos para ele fazer o serviço. Esse normalmente é um momento muito suscetível de que a pessoa venha a falhar. E uma delas é que muitas vezes nesse momento, nesse ínterim, aparece uma falha mortal chamada orgulho. O orgulho, estava lendo no seminário, no dicionário, diz que é um sentimento, ele tem duas facetas, uma boa e uma ruim. A boa é que diz que ele é um sentimento de dignidade pessoal, brio. Você, sabe, fala assim, consegui. Puxa vida, estou feliz, estou bem. Esse é um lado bom. É um orgulho de você, meu filho. Estou feliz com você, é um lado bom. Esse é um lado positivo do orgulho, mas ele tem uma outra faceta. Ele também diz que é você ter um alto conceito de si mesmo, um conceito mais elevado daquilo do que você é. Você faz uma análise a seu respeito e se coloca no patamar que você acredita ser, mas na verdade ele está sendo muito mais do que aquilo que você é. Então esse é um conceito exagerado. Finalizando, o orgulho é uma soberba. Então, como é bom então lembrarmos das palavras que o Senhor usou através de Pedro, dizendo: cingivos todos de humildade, uns para com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, porém dá graça aos humildes. 1 Pedro 5,5. Então, há uma frase que eu poderia dizer assim: permaneça humilde para que não seja humilhado. Permaneça então humilde para que você não seja humilhado. Ou permaneça na arrogância e você será humilhado. Algum dia acontecerá isso. Eu li essa história em 2 Crônicas 26 a respeito do rei Uzias. Ele era um descendente de Davi. E Uzias, ele foi coroado rei, um menino, aos 16 anos, um adolescente. E quando ele foi coroado aos 16 anos, a primeira coisa que Uzias fez foi buscar o Senhor. E é natural de que alguém que começa uma obra de grande envergadura, um ministério, um chamado, assume uma empresa, uma coisa repentina, normalmente ele chega em casa e agradece a Deus. Ele vai à igreja e dá um culto de gratidão. Ele se dobra, ele jejua, ele ora, ele louva o Senhor, ele se sente tocado. Não foi diferente com o rei Uzias. Ele também andou nesse mesmo caminho, ele se colocou diante do Senhor. Um garoto, um menino, talvez fizéssemos o mesmo. E a Bíblia diz aqui no versículo 5: propôs buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Por causa dessa atitude de Uzias, Deus o fez prosperar. E então ele teve a presença de Deus. Por ter confiado plenamente no Senhor, ele foi grandemente abençoado. É uma das coisas que eu sempre falo: confie plenamente no Senhor, dependa plenamente do Senhor, ande plenamente nos caminhos do Senhor, incline-se ao Senhor, e você será grandemente abençoado em toda a sua jornada. Uzias não foi diferente. Até que depois dele ter tantas vitórias, ele conseguir tantas jornadas, restaurar muros, fazer cidades reconquistadas do tempo perdido, trazer de volta ao Senhor, tudo estava certo. Agora imagine aqui, pense em você mesmo, tudo que você está fazendo está dando certo. A igreja que você entrou, ela cresceu depois que você chegou. A empresa que você entrou, tudo melhorou. Os números foram lá para cima. A corrupção dentro da empresa caiu, a lucratividade aumentou. O seu ministério, os dons espirituais que Deus lhe deu, todos estão fazendo você prosperar e sendo visível. Então você começa a ver todas as coisas mudando. Você estuda e tira as melhores notas, você é o elogiado. Até aí você vinha louvando e agradecendo a Deus. Mas aí também é onde reside o perigo. Na hora do sucesso, na hora da conquista,
quando impunha a bandeira, a partir desse instante, seu coração pode, e muitos caem nessa cilada, se tornar soberbos, orgulhosos, e não foi diferente com o rei Uzias. Veja o versículo 16: mas, havendo-se já fortificado, o que é que diz aí? Exaltou o que, irmãos? Para a sua... Fecharam a Bíblia, vocês não? E cometeu transgressões contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Preste bem atenção. Não foi no momento de fraqueza que ele cometeu a loucura. Não foi no momento de tristeza. Não foi no momento em que estava se sentindo um zero à esquerda. Não foi no momento de depressão. Foi no momento que ele estava vivendo a glória do reinado. No momento que era mais abençoado. No momento que estava por cima. No momento em que o nome de Uzias chegava lá no Egito e as pessoas o honravam e respeitavam. Foi nesse momento que ele cometeu a loucura. E por isso, Uzias, quando estava forte, fez essas coisas. Quando o sucesso e a prosperidade estavam em todo o território nacional, o seu coração parou de buscar ao Senhor. Já não precisava orar tanto, já não precisava confessar tantos pecados ao Senhor, já não precisava dizer miserável homem que sou, como Paulo dizia. O que eu acho interessante, que Paulo, quanto mais o ministério dele crescia, ele falava assim: eu, o menor dos apóstolos. Quanto mais o ministério de Paulo era reconhecido e arrebentava na Europa e na Ásia, e ele escrevendo grandes cartas e levantando os servos de Deus, ele se humilhava mais e dizia: não sou digno de ser chamado apóstolo. Mas Uzias fez diferente. No auge do ministério dele, de ser reconhecido nacionalmente, das pessoas o honrarem, ele então exaltou seu coração e fez loucuras. Queridos, duas forças que se fortalecem entre si, e elas são perigosas demais no nosso meio: é o orgulho e o espírito religioso. E agora eu estou falando para crentes, a grande maioria aqui é o orgulho e o espírito religioso. Uzias entrou no templo para fazer uma suposta adoração. Era muito lindo, afinal ele era um rei muito vencedor, mais que vencedor. Ele era um homem de reconhecimento nacional. Pense agora: o pastor, o irmão, o seu ministério, todo mundo conhece e reconhece. Aí ele agora disse: não, agora eu já tenho o cabedal, o cacife para entrar no templo e oferecer sacrifício ao Senhor. Qual o problema? Nós temos outro. Porque o rei Saul, quando ele também venceu mais ou menos a guerra contra os amalequitas, ele também correu e ofereceu sacrifício ao Senhor. Ele não esperou o sacerdote, o sumo sacerdote. Ele se arvorou daquilo que não era prerrogativa dele. E muitas vezes nós também fazemos isso. Nós queremos, pelo nosso orgulho, fazer isso. Então, essas duas forças que se fortalecem entre si, que deveriam ser opostas, são elas: orgulho e o espírito religioso. Porque Uzias entra no templo, faz uma suposta adoração. O orgulho e o espírito religioso, eles andam de mão dadas. Sabia disso? Porque parece bonito. O espírito religioso faz com que haja uma áurea, uma aparência daquilo que é humildade, daquilo que é humilde. Porque veja só, se eu entro no templo para adorar e alguém me vê saindo, ou se eu estou no vale, ou no monte, ou em algum lugar, de onde você vem, querido? Estávamos orando, estávamos com os joelhos dobrados, estávamos louvando a Deus. Alguém vai dizer assim: servo de Deus, serva, maravilhoso, são adoradores ao Senhor. Não perde o culto, não falta um PG. Na sua casa tem culto direto, dentro do carro está sempre hinos. Na sua empresa, onde você anda, no seu trabalho, no seu quarto. Então poderá ser que tudo é uma áurea religiosa, mas isso pode abrigar no coração
dessa mesma pessoa um espírito de arrogância, orgulho, uma prepotência, porque afinal eu consigo esconder isso usando a religiosidade. Eu pego, dou de mão com a religiosidade e caminho, e as pessoas me veem altivo, mas falam assim, não, é porque é uma pessoa sisuda, mas é uma pessoa na presença do Senhor, e eu consigo, através desse espírito religioso, disfarçar o meu coração diante das pessoas. Isso não é difícil de enganar, é fácil. É fácil demais de enganar os outros. Então, o espírito religioso faz criar essa aparência. A verdade é que essa pessoa, ela é apenas uma pessoa religiosa, mas não tem nada de humildade. Então, uma pessoa orgulhosa, ela consegue se manter cativa por um espírito religioso, porque ela é orgulhosa demais para admitir que tem esse espírito. E eu conheço pessoas assim, e cuido do meu coração para que não seja isso. Quando você passa nesse mundo religioso nosso, por aí afora você encontra, e eu espero o Senhor ter falado isso ao meu coração, para que nós possamos depor as armas, para que nós possamos nos inclinar diante do Senhor e dizer, Senhor, me ajude a que eu não esconda a minha altivez, a minha petulância, o meu orgulho com a áurea religiosa. Que eu me aparente como religioso. Que seja alguém que olhe alguém para mim e fale assim, é um exemplo, mas dentro de mim eu guardo algumas coisas. Então, quando Azarias e mais 80 sacerdotes, eles entram no templo, eles têm um pavor da cena que vê o rei Uzias sacrificando, acendendo incenso, e diz, esta obra não é tua, você está errado, isso não te compete, rei. Não tiveram dó, não. Repreenderam ele, porque o orgulho havia entrado no coração do rei Uzias, nosso inimigo mais mortal. O orgulho é um inimigo sutil, ele é mortal, porém com uma imensa facilidade de camuflar-se em nosso coração. O nosso coração é terrível. O nosso coração, queridos, ele é horroroso. O nosso coração, graças a Deus que Deus não deixa a gente ficar olhando o coração das pessoas. Aliás, se a gente olha para o nosso, já é terrível. E o orgulho é assim, eu não, isso é você, mas eu não. O nosso coração. Porque a palavra não mente. Jeremias 17 diz, terrivelmente, demasiadamente, o coração nosso é o quê? Corrupto. Você não pode confiar no seu coração, em hipótese alguma. Não pode ir pelo estou sentindo. Você não pode caminhar pelo eu estou aqui, pode deixar. Não. É tudo debaixo da misericórdia e da graça. Porque a misericórdia de Deus é o Senhor olhar por um miserê do coração, a miséria do coração, e se compadecer de nós, e não despejar a ira dele, que nós merecemos. Essa é a misericórdia do Senhor, por causa dela, mas não por causa do nosso coração. E a graça do Senhor é Ele nos enriquecer, nos dando entendimento, sapiência, sabedoria, presentes quando nós não merecíamos. É a graça dele sobre nós. Fomos chamados para desfrutar da misericórdia e a partir dela receber a graça. Não há espaço para um coração orgulhoso. E muitas vezes, quando somos confrontados com o nosso eu, com o nosso pecado, quando alguém chama e você se bate e fala assim, eu não. Então muitas vezes nós justificamos o confronto do nosso coração atacando os outros. É uma forma. Como é que assim, fulano, olha a vida dele, vai olhar para a vida dele, quem é que está falando? Todas as vezes que você falar isso, seu coração é orgulhoso. Olha quem está falando de mim, fulano. Todas as vezes você está falando assim, tudo bem, ele está falando de mim, pode até ser uma mentira, uma calúnia,
Mas por outro lado, meu coração está sendo soberbo e orgulhoso. Porque nessa hora eu, como Jesus fez, não se defendia. Ele buscava a presença do Senhor. Então, tudo o que ele possuía, Jesus, ele colocava diante do Senhor. Por isso que nós fomos chamados para, como diz Tiago 4, versos 6 e 7. Preste bem atenção nisso. Deus resiste aos soberbos. Se há uma coisa que Deus não suporta, é soberba no nosso coração. Deus resiste. Deus Ele não aceita isso. Então, queridos, a função da graça na vida minha e sua, do nosso coração, é para que a graça invadindo a nós não sejamos arrogantes e vaidosos e soberbos, mas sejamos humildes. Uma das características de um homem e de uma mulher que de fato entende, aceita a graça e a misericórdia do Senhor é a humildade. Não tem outro caminho, porque o Senhor ele é misericordioso para com as nossas fraquezas e ignorância, mas o Senhor ele também diz que não para com aqueles que desobedecem a Ele voluntariamente. Olha o que diz a palavra em Hebreus 10, 26, 31. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia por 2 ou 3 testemunhas. De quando maior castigo cuidais vós, será julgado e merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça, porque bem conhecemos aquele que disse: minha vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Horrivelmente coisa é cair nas mãos do Deus vivo. O que é que o Senhor está chamando a mim e a vocês? Arrependamos. Isso aqui é como se fosse um complemento da mensagem da manhã. Arrependamos. Nos santifiquemos ao Senhor, nos humilhemos e sejamos humildes para com os outros também. Tudo que venhamos fazer, irmãos, não se preocupe se não for reconhecido, se não receber um abraço, se não receber uma tapinha nas costas. Se não for isso, fique bem. Amém? Fique bem. Não perca a sua comunhão com isso. Não seja então, nem me reconheceu. Não se preocupe. Não se preocupe, o Senhor está com você. Nós precisamos ter esse entendimento da verdade. A nossa fraqueza é a nossa incapacidade de obedecer a Deus na nossa própria força. Não é possível viver a vida que Deus espera de nós por nós mesmos. Ele acrescenta força à nossa fraqueza. Aos fracos, digam, somos fortes. E por causa da nossa fraqueza, se colocando debaixo do Senhor, Ele libera força, graça e misericórdia. Isso é maravilhoso. Isso é tremendo. Porque não é de acordo com o seu sei, eu posso, eu tenho entendimento, mas na sua fraqueza, na sua humildade, quando você se lança aos pés do Senhor, diz: Senhor, não tenho condições. O Senhor, Ele mistura a sua fraqueza com a fortaleza dEle, Ele derrama a graça e você vira uma gigante. Você vai, você faz, e você saberá que não é a sua força, é a força do Senhor. E no Senhor faremos proezas. Aleluia. Seja louvado o nome do Senhor. Por isso nós devemos andar continuamente em humildade. Meu amado, humildade é a ferramenta e a chave para andarmos continuamente na vitória. Você está na vitória hoje? Aleluia. Daqui a 20 anos continuará na vitória. Amém? Mas daqui até lá, você tem que andar na humildade. Não importa o que acontecer, irmão. Se você está aqui, amanhã o Senhor mandar você para o deserto, não reclame. Vá na humildade. Não se arvore dos seus direitos. Deixe que o Senhor julgará a sua causa. Você crê nisso? Que o justo juiz julgará a sua causa? Que Ele mesmo lhe recompensará?
que Ele sonda o seu coração, que Ele mesmo é quem toma você pela mão direita e lhe coloca os pés sobre a rocha e lhe fortalece? É o Senhor. Então, em nome de Jesus, quantas vezes você se sentiu injustiçado e foi injustiçado? Talvez tenha sido por esse pastor aqui, talvez você esteja magoado com ele, talvez tenha decepcionado comigo, que eu acho que é a primeira pessoa. Talvez seja com um parente seu, com o pai, com o irmão, no casamento, pode ser, e aquilo lhe gerou uma arrogância dentro de você, um orgulho, uma petulância, um queixo alto. Afinal, eu estou certo. Não sou eu, mas a palavra de Deus diz assim: humilhai-vos perante a forte mão do Senhor, e a seu tempo Ele te exaltará. É o Senhor que vai fazer isso. Se você lê Isaías 53, o Filho de Deus, Jesus Cristo, Ele aguentou tudo, como ovelha muda, não abriu a sua boca, mas no tempo certo, o Senhor o exaltou, sobremaneiramente, colocou à direita dele, e ainda disse antes: este é o meu Filho amado, em que eu tenho prazer. Você acha que Ele diz isso para Jesus? Ele diz para cada um que se humilha aos pés de Deus. É a mesma palavra, é a mesma coisa. Por isso, humilhando-se, nós precisamos saber que você não precisa se defender. Se há alguma coisa que você deverá fazer, examine as falhas do seu caráter, examine o seu coração, examine onde tem que se corrigir, irmãos. Examine onde você chegou hoje à noite, dobre os seus joelhinhos lá diante do Senhor, no pé da cama, no sofá, no silêncio, desliga as coisas, ajoelhe-se lá e diga: Senhor, sou teu filho. Conforme foi lido hoje de manhã, Lucas 15. Por que é que aquele homem foi tão abençoado, aquele rapaz? Porque ele estava lá no campo e disse assim: direi ao meu pai: Pai, pequei contra ti e contra os céus, não sou digno de ser chamado sequer. Eu quero ser um jornaleiro, me faz de um servo teu. E ele saiu aquela música e vinha cantando o caminho: eu direi assim a meu pai. E ele vem caminhando: eu direi assim a meu pai: Pai, me perdoa, eu só quero ser considerado como um servo teu. Se tu vai me chamar de filho, isso não me interessa mais, eu quero ser apenas teu servo. E quando o pai vê, faz uma festa, beija, troca roupa, põe um calçado, faz uma aliança com ele, bota na festa. O Senhor resiste à soberba, irmão. O Senhor não quer nosso coração altivo. Você já tem a palavra na ponta da língua para dar o troco a quem quer que lhe fere. Você não suporta isso. Entenda, esse é um espírito. O orgulho é um espírito, e você precisa confrontar ele na palavra de Deus, mas não confronte com a sua religiosidade. Não confronte com as tapinhas nas costas, nem porque você é reconhecido como uma serva ou um servo de Deus. Confronte o seu coração com a palavra de Deus, no recôndito da sua casa, no seu silêncio, e leve seu coração a de fato prestar um culto ao Senhor, vivendo de graça e misericórdia. Não vá pelo que os outros dizem, ou pensam, ou acham de você, porque há um engano. É possível que haja um engano, mas ande de acordo com a palavra do Senhor. Diz: humilhai-vos perante a potente mão do Senhor, e não se justifique. Deixe que o Senhor mesmo defenderá a sua causa. Ele mesmo dará vitória a você. Ele mesmo lhe levantará. Ele mesmo lhe abençoará, irmão. Em nome de Jesus. Pois a verdadeira humildade, ela procede do verdadeiro conhecimento do Senhor e de nós mesmos. Conheça você mesmo. Enquanto a ambição e o preconceito arruinam a história e a unidade da igreja, a genuína humildade edifica. Ela faz com que a igreja seja forte. Ser humilde envolve ter uma correta perspectiva sobre nós mesmos em relação ao Senhor, que por sua vez nos coloca numa perspectiva correta em relação ao próximo, em relação ao outro. Jamais o orgulho prevalece
o coração de alguém que conhece a Deus e a si mesmo. Jamais. Por isso, a humildade, ela deve se manifestar quando olha para o outro, honrando o outro. Você já pensou isso? Quantos irmãos tentam desonrar o outro? Encontrar uma falha do outro para pisar na cabeça dele. Deixa eu falar uma coisa. É provável que dentro de pessoas que você conheça, aqui na igreja e na sua casa, há situações de falhas, e sua vontade é realmente usar a justiça, mas honre ao Senhor com o espírito de humildade. Honre ao Senhor. Honre ao Senhor. Não pise na cabeça do outro. Então coloque em primeiro lugar o Senhor Jesus. E agora também coloque o outro acima do eu. E uma pessoa humilde não tem sede de fama, de aplausos, não tem sede de projeção. Deixa o Senhor subir você. Deixa o Senhor colocar você. Irmãos, a fama de José não valia nada. Não valia nada. Ele não pediu nada, não defendeu-se de nada, e o Senhor colocou ele no lugar que era para colocar. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Naquilo que Deus disse que ia colocar você, Ele vai colocar, irmãos. Não precisa de você buscar aplauso, reconhecimento, fama, abraços, tapinhas. Não se preocupe. Deus fará a obra na sua vida. Ele mesmo conduzirá você. Não faça jeitinhos. Deus dará a bênção a você, irmão. Não há ninguém nesse mundo que roube a sua bênção, que tire aquilo que o Senhor reservou para você. Ninguém. Portanto, não fique com raiva se alguém atrapalhou você. Não fique com raiva. Dobre o seu joelho no chão e diga: Senhor, estou em tuas mãos. Estou no melhor lugar do mundo. Amém, irmão? Melhor lugar do mundo. Ah, foi meu marido, foi o pastor, foi a irmã, foi meu irmão. Não! Deus vai conduzir você na história. Do contrário, a honra não é dele. E Deus não dá a honra dele a ninguém. Então Ele é quem conduzirá você. Fique na presença do Senhor. Louve o nome dele. Ele fará a obra. É maravilhoso isso. Se tiver de ajudar aquele que já pisou no seu pé, ajude. Se tiver que abençoar, abençoe. Não amaldiçoe. Libere bênção e dê seu coração em paz. Por último, o supremo exemplo da humildade. Quando eu estava lendo lá na carta aos Filipenses, Paulo cita 4 exemplos de humildade lá no capítulo 2. Ou seja, colocar o outro na frente do eu. E Paulo ele faz aqui um argumento incrível, porque ele diz que Cristo é o exemplo. O exemplo de Cristo é sempre o argumento supremo de Paulo na exortação ética. Olhe bem, tudo que você vier a fazer, não olhe o exemplo do irmão, olhe o exemplo como Cristo se portou. E você vai ler tudo. E Ele conduzirá a sua vida. Por isso, a Bíblia registra aqui que Jesus, Ele encarnou, Ele estava no céu, Ele encarnou, Ele se esvaziou de si, Ele se humilhou, Ele obedeceu, Ele morreu, e depois Ele tem a exaltação. Veja, irmãos, que degradação. Mas o Senhor viu e o elevou. Não será diferente. Portanto, tenhamos a leitura correta da palavra de Deus. Humilhai-vos perante a forte mão do Senhor. Não se preocupe se alguém chega arrogante para você na igreja. Não se preocupe. Mas humilhai-vos perante a mão do Senhor. Irmãos, sejam humildes. Irmãos, sejam humildes. Seus corações sejam passados pelo crivo da palavra do exemplo de Jesus. Não tem as respostas de defesa para você. Não queira se defender, seja com o seu poder, seja com o seu conhecimento, seja com os seus bens. Não se defenda. O Senhor está cuidando de você. Você crê nisso, irmão? Crê que essa palavra é de Deus? Amém? Amém. Então fique de pé. Vamos orar ao Senhor.